Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a função PROC-V aqui no Excel. PROC-V basicamente aí é uma função de busca ou de procura. Aqui eu tenho uma tabela com o número, nome e a idade. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. A partir do número que eu digitar no meu PROC-V, por exemplo, digitei o número 4. O PROC-V vai lá procurar o número 4, achou o número 4. Então ele vai me retornar o nome e a idade. Digitei o número 8, por exemplo. Ele vai lá procurar onde está o número 8, encontrou, e assim ele me retorna o nome e a idade. A montagem da fórmula fica o seguinte. Eu vou montar a fórmula aqui no valor. E aqui, nessa primeira célula, referente aí ao número, vai ser onde eu vou digitar o meu número realmente. Então a montagem, vou colocar ela aqui, fica o seguinte. Sinal de igual sempre. Antes de montagem de qualquer fórmula, a gente tem que digitar o sinal de igual. E a gente digita aí, ó, PROC-V. Dá 2 cliques. Valor procurado. O valor procurado vai estar nessa primeira célula aqui, ó. Na coluna, na célula A2. E a gente coloca aí o ponto e vírgula. Matriz. Qual é a matriz que o Excel vai, que essa fórmula de PROC-V vai puxar as informações? É essa tabela nossa aqui, ó. Então a gente seleciona ela por completo. Clica e arrasta até o final. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. A partir das informações que o meu PROC-V obter aqui do número, eu vou digitar um número lá para ele, aí ele vai me retornar o nome ou a idade. E o nome ou a idade se encontra na coluna 2 ou na coluna 3. Eu vou começar aqui com o nome, que se encontra na coluna 2. Então eu coloco aqui, ó, 2, que é referente à coluna 2. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. O que isso significa? O seguinte, verdadeiro significa que se o Excel não encontrar exatamente o valor que eu digitei ali para ele procurar, ele vai me retornar um valor parecido, o mais próximo possível. Mas eu não quero isso, eu quero que ele retorne exatamente o valor que eu digitei. Então eu vou digitar falso. Depois eu mostro para vocês como é que ficaria se tivesse o verdadeiro ativado. Mas nesse caso eu vou colocar com falso. Então é falso, fecho parênteses e aperto o Enter. Nossa fórmula já está feita e apareceu aí o ND. Significa que deu um erro. Mas por que deu erro? Porque ó, o meu número aqui está vazio. Então, se o Excel for aqui na minha tabela, ele não vai encontrar vazio. Por isso que deu erro. Se eu digitar aqui, por exemplo, o número 4 e apertar o Enter, ele me retorna aí o valor de Júlia. Será que está correto? Vamos verificar. Aqui é o número 1, 2, 3, 4. Achei. E o nome é Júlia. Então está certo. O Excel aí me retornou certo esse valor. Se eu digitar, por exemplo, o 9, ele me retorna Felipe. Vamos ver se está certo. Aqui, 9. O nome é Felipe. Então está correto. Lembra lá que aqui eu coloquei falso? Agora eu vou colocar verdadeiro para vocês verem como é que fica. Mas antes, ó, aqui no número eu vou digitar o 11. E ele deu erro. Por que deu erro? Porque não existe o número 11. Ele vai até o 10. O 11 não existe. Então, realmente, o Excel, aí, a nossa fórmula do PROC-V está correto. Como eu digitei 11, ele falou, ó, não existe esse valor que você digitou, ND. Agora, se eu mudar o falso para verdadeiro, olha o que acontece. Ele busca o valor de Lorena. Aí você vai falar, mas Lorena não é o número 11, está errado. Não, não está errado. Por quê? Porque quando eu ativo esse valor aqui, ó, de verdadeiro, o Excel entende o seguinte, como se ele dissesse para a gente, olha, não achei o número 11, esse valor 11, mas eu achei o 10, que é o mais próximo possível do 11. Então ele trouxe aí para a gente o valor aproximado, mais próximo possível daquele que a gente digitou. Como não tem um 11, ele buscou o 10, que é referente a Lorena. Então é para isso que serve essa função aqui, de verdadeiro. Mas eu vou retornar agora para o falso novamente. E aí ele dá NDA, mas enfim. Agora vou mostrar para vocês como buscar tanto o nome quanto a idade. Então aí vai ficar duas informações. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e se tiver já com qualquer dúvida até o momento, faça um comentário embaixo que eu vou ler e vou ajudar vocês, beleza? Bom, vamos agora buscar a idade também. Fica o seguinte, igual PROC-V, valor procurado. Nosso valor procurado está aqui, certo? É onde a gente digita as informações. Ponto e vírgula, matriz ou tabela, que é a nossa tabela por completo.
clica e arrasta aí até o final, onde tiver a informação, ponto e vírgula, número, índice da coluna. Como a gente já buscou as informações do nome, que era referente à coluna 2, agora a gente vai buscar a coluna 3, que é referente à idade, certo? Coluna 1 é o número, coluna 2 é o nome, coluna 3 é a idade. Então a gente digita aqui o 3. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. Nesse caso, a gente está usando falso. Fecha parênteses, aperta o Enter. Bom, vou colocar outro valor aqui, valor 2, por exemplo. Ele retornou Sofia, 19. Será que está correto? Vamos lá. Valor 2, Sofia, 19 anos. Está correto. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos digitar, sei lá, o número 6, por exemplo. Laura, 17. Será que está correto? 6, Laura, 17. Então está correto. E lembrando, além dessa fórmula aí PROC-V com o falso, você também pode digitar o verdadeiro. Bom, se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário embaixo que eu vou ajudar vocês. Como utilizar a função PROC-H aqui no Excel. Mas antes, a diferença de PROC-V para PROC-H é bem simples. Olha só, aqui na minha primeira aba eu tenho uma tabela que está em pé, ela está na vertical. A tabela mais comum de se utilizar aqui no Excel, né? Neste layout aqui, com as informações em pé, na vertical. E para isso eu utilizei a função PROC-V para me retornar os valores que eu digitar aqui, PROC-V, tá? Quando a tabela está em pé, na vertical, a gente usa o PROC-V, V de vertical. Agora, se a tabela estiver deitada ou na horizontal de H, a gente usa o PROC-H, PROC horizontal. Essa aqui é a tabela que a gente vai utilizar, o PROC-H. Então, bom, vamos aqui fazer a nossa fórmula do PROC-H. A primeira coisa que a gente vai digitar é o igual, para que o Excel saiba que é uma função, uma fórmula que iremos digitar aqui. Bom, PROC, olha só, quando eu digito PROC, aparece para mim todas as funções de procura, todas as funções de busca que o Excel tem, com a palavra PROC, né? Então, PROC, PROC-H, procurar, PROC-V e PROC-X. O PROC-H está aqui em segundo lugar, vou dar 2 cliques nele. Bom, e caso também você queira ver como é que utiliza, né, a função PROC-V, vou estar deixando aqui na tela, aparecendo para você, e também o link na descrição aqui do vídeo. Bom, continuando, o valor procurado no nosso PROC-H, quem que é? É essa primeira linha aqui, fruta. E é aqui que a gente digita a palavra, né? Então, cada palavra que a gente digitar aqui, cada fruta aí que a gente digitar, essa função vai verificar essa palavra e vai vir buscar aqui na tabela para a gente. Bom, vamos lá, ponto e vírgula, matriz tabela. Qual que é a nossa tabela? É tudo essa tabela aqui, né? Então, eu clico ali, arrasto até o final. Bom, até aqui, já posso voltar lá para o começo. Ponto e vírgula, número, índice, linha. O que é isso? É a linha que ele vai retornar o resultado para você. Então, olha só. Quando eu pesquisar a fruta, eu digitar o nome dela aqui, eu quero que ela retorne nessa linha aqui, o código. E o código está em qual linha na nossa tabela? Está aqui na segunda linha, certo? Frutas é a primeira linha, código é a segunda linha. Então aqui a gente digita o 2, linha 2. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. Se eu colocar verdadeiro, ele vai trazer uma correspondência aproximada, e eu não quero isso. Eu quero que a correspondência seja exata. Ela retorne exatamente o valor que eu estou procurando. Dou 2 cliques aqui, fecho parênteses e aperto Enter. Olha só, o Excel me retornou aqui a função PROC-H 9703 para que a fruta noz. Mas bom, tá bem longe essa fruta. Vamos digitar uma que está aqui perto, né, para ver se está funcionando. Aqui, banana. Vamos digitar aqui, a palavra banana. Banana e apertar o Enter. Me retornou 9064. Vamos ver se está certo o código. Banana aqui, 9064. Bom, vou digitar agora o PROC-H para as demais funções que estão aqui. E basicamente, né, o funcionamento do PROC-H é o seguinte. Ele vai buscar a fruta que a gente digitou aqui. Ele vai varrer toda essa primeira linha aqui na horizontal. Por exemplo, aí ele achou, né, a palavra banana. A banana está aqui. Eu já achei. E agora o que eu faço? Eu vou descer e retornar a linha que você quer. Ali a gente informou que ele tem que retornar a linha 2. Então ele achou a palavra banana e desce até a linha 2 e retorna esse valor.
Mas se a gente quisesse retornar, por exemplo, a saída do item, ele iria achar, aqui ó, a palavra banana, iria descer, ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, na última linha, ele iria retornar esse valor. Então é assim basicamente que a função proc h funciona. Ele busca na horizontal e desce aqui as linhas até achar o valor que você procurou. Bom, vou fazer o seguinte, ó. Para eu estar descendo essa fórmula, não precisar estar digitando novamente, vou precisar travar algumas células. Vou mostrar para vocês. Ó. Se eu apenas descer a fórmula, olha o que acontece. O Excel também, ele desce a seleção, tá vendo? Ele está jogando para baixo aqui, ó, e não, isso não é o certo, né? Ele teria que ficar aqui em cima. Para que isso não aconteça, a gente tem que travar aqui as células, olha só. Eu vou travar aqui a célula da palavra aqui, ó, banana, da fruta. Eu aperto o F4, travou, tá vendo? Colocou cifrão antes da letra e antes do número. Vou travar aqui também em vermelho, ó, F4, e apertar o Enter. Bom, agora ficou certinho, ó. Quando a gente descer, ele está sempre travado no mesmo lugar aí, ó. Agora uma coisa que a gente precisa fazer é mudar o número da linha, né? Agora, por exemplo, né, na quantidade vendida, ela não está mais na linha 2, mas está na linha 3. Então ele acha que é a palavra banana e retorna a linha 3, que é o 41. Então vamos ver, olha só, aqui no lugar do 2 a gente coloca o 3, já está certo, né? Retornou 41. Aí aqui também, ó, no lugar do 2, a gente coloca o 4 agora. E depois aqui a gente coloca o 5. Bom, essas últimas duas linhas ficaram fora de formatação. É uma função de data, né? A gente vem aqui, ó, página inicial, geral, e muda aqui, ó, data abreviada. Bom, agora já está no padrão correto. Toda vez que a gente digitar uma fruta aqui, por exemplo, uva, aí ó, o Excel retorna de forma automática já as informações que ele utilizou para o PROC-V, para o PROC-H, desculpa, busca horizontal, PROC-H. Como utilizar a função índice corresp aqui no Excel. Vou mostrar para vocês com um exemplo aqui na prática a partir dessa tabela que eu tenho e também vou mostrar para vocês o porquê o PROC-V não funciona para esse tipo de tabela aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, aqui na minha tabela eu tenho o código dos itens. Os itens que eu estou utilizando aqui são frutas e hortaliças, né? Ele tem uma quantidade relativamente alta, né? Aqui, ó, 64 itens. Tem a quantidade vendida, a entrada do item e a saída do item. Bom, a partir dessas informações, eu montei uma tabelinha aqui ao lado, onde eu vou digitar aqui o nome da fruta e, de forma automática, a função índice corresp vai me retornar o código dessa fruta que eu digitar aqui em cima, a quantidade que foi vendida, a entrada, a data de entrada e também a data de saída desse item. Então, bom, vamos fazer aqui o seguinte. Primeiro eu vou digitar aqui o nome da fruta, quer ver? Vamos ver uma aqui, caju aqui, pode ser, ó. Então vamos digitar aqui, ó, caju e aperto o Enter. Depois disso, eu vou estar utilizando aqui na linha do código a função índice corresp para o Excel estar me retornando esse valor. Então vamos lá, igual índice. A primeira coisa que o índice pede para a gente é a matriz. E a matriz é toda a nossa tabela, desconsiderando aqui os títulos, tá? O título você não precisa selecionar. Então vamos lá. Clico aqui na célula A2, onde começa a informação da minha tabela. Vou até lá ao final, ó, seguro Shift no meu teclado e seleciono aqui a última célula. Aí ó, a gente consegue selecionar toda a tabela. Ponto e vírgula. Número da linha. O número da linha a gente não vai estar digitando, mas iremos utilizar a função corresp. Então, a corresp, aqui ela no meio, ó, dou 2 cliques. O valor procurado. O valor procurado é o que a gente digitou aqui, certo? É o nome aqui da fruta. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Ou coluna procurada, tá? A coluna que ele vai procurar é a coluna B, ou seja, a coluna aqui das frutas e hortaliças, né? É onde tem o nome da fruta que digitamos. Seleciona toda essa coluna até lá embaixo, até o final, até aqui. Depois disso, ponto e vírgula, a correspondência. Ela vai ser menor, exata ou maior. Vai ser exata, tá? Porque ele vai ter que retornar exatamente esse valor que eu escrevi aqui em cima. Então é exato.
fecho parênteses, ponto e vírgula, e agora a última informação, né, finalmente. Então vamos lá. Número da coluna, e isso daqui já é o valor que a função índice corresp vai retornar. Ou seja, qual que é o número da coluna que ele vai retornar a informação, que ele vai puxar a informação. O número da coluna é a coluna 1, a coluna A, coluna do código. Digitamos o nome da fruta e eu quero que ele retorne o código. E o código está em qual coluna? Qual que é o número da coluna do código? É a primeira coluna, então coluna 1. Digita aqui o número 1, fecha parênteses e aperto o Enter. A função índice corresp me retornou, né, a partir da fruta caju, o código 9737. Vamos ver se está certo. Caju está aqui, código 9737. Está certinho. O que você pode fazer, né, antes de eu mostrar a função procv e por que ela não funciona nesse caso aqui de tabela, eu vou já descer todas essas informações aqui do índice corresp para que ele possa puxar aqui os valores das demais informações, né? Quantidade vendida, a data de entrada e a data de saída. Se eu clicar aqui e arrastar a fórmula, não vai funcionar. Sabe por quê? Quando eu clico aqui, olha o que acontece. A seleção nossa, ela desce, né? Ou seja, ela não está fixa na tabela. Tá vendo que está descendo? A seleção era para estar aqui em cima e aqui também, mas ela desceu. E outra coisa também que não funciona é essa última parte aqui, O número da coluna aqui está como 1, conforme estava aqui em cima. Só que a quantidade vendida não está na coluna 1, está na coluna 3. Mas isso, de qualquer forma, a gente tem que arrumar na mão. Mas o que a gente vai deixar fixo é a tabela aqui, a seleção que fica descendo. Então vamos lá arrumar esse erro para que a gente possa descer a fórmula. Voltando aqui para a célula do código, eu clico aqui. Eu vou travar essa seleção aqui em azul, né, que é a seleção da tabela. Então aperto o F4 e o que eu vou travar é aqui também, a seleção do roxo, né, que é a coluna, F4, e também do nome, que ele sempre vai puxar esse mesmo nome, né? O nome sempre vai estar na célula J2, então J2 também eu tenho que travar. Agora eu aperto Enter. Bom, se eu descer aqui, ele vai me retornar o mesmo valor por causa do valor que está aqui na coluna, né? A quantidade vendida está na coluna 3, então no lugar do 1 eu coloco 3. Enter. Agora aqui a entrada está na coluna 4, aperto Enter. E a saída está na coluna 5, né, na última coluna. Então no lugar do 1 eu coloco 5 e aperto Enter. Bom, só vou corrigir aqui e deixar em formatação de data. Seleciono ali os dois e venho aqui, data abreviada. Agora está certinho. Vamos verificar. Caju está aqui, 9.737. Bateu. 34 unidades vendidas, 34. 21 do 5, 21 do 5, 2 do 6, 2 do 6. Então está certinho, pessoal. Função índice corresp funcionou e buscou certinho as informações. E eu vou mostrar para vocês o porquê que a função procv não funciona nesse caso de tabela. Antes disso, só vou mudar aqui o nome, quer ver? Vou colocar QI agora, olha só. QI, aperto Enter. Aí, atualizou de forma automática para a gente. Bom, no lugar aqui do código, eu vou digitar a função procv, tá? Vou deletar a nossa função de índice corresp e vou digitar, olha só, igual procv, o valor procurado é a nossa fruta, né, o kiwi, ponto e vírgula, a matriz procurada, né, a tabela, é toda essa tabela aqui, mas eu não preciso selecionar ela por completo, né, seleciono só as duas colunas aqui principais, que é referente ao código e o nome aqui da fruta, ponto e vírgula, número índice da coluna. Qual que é a coluna que, a partir da fruta que eu digitar, o código vai me retornar aqui o valor? O código, né, ele está na coluna 1. Então, o número da coluna é coluna 1. Tem que me retornar o valor que está na coluna 1, coluna do código. Já posso fechar aqui o parênteses, ponto e vírgula, e apertar o Enter. Olha que retornou ND, porque não foi encontrado nessa informação. Sabe por quê? Porque a função procv, ela buscou o nome da minha fruta, que está aqui, e isso está correto. Só que
olha onde que está o código que ele teria que retornar. Está à esquerda do nome. E o PROC-V não consegue fazer isso. Ele só consegue buscar informações que estão à direita dele. Tá? Então, como o nosso código está à esquerda do valor que a gente quer retornar, né, do nome que a gente está procurando para retornar o valor, o PROC-V não funciona. O PROC-V só retorna valores que estão à direita daquilo que a gente está procurando. Tá? Então, esse daqui é assim, entre aspas, né, é um erro aqui do PROC-V, e é por isso que a função índice corresp é tão mais eficiente do que o PROC-V, porque ela é mais flexível, tá? E é claro, né, se você usasse aqui para as outras quantidade vendida, entrada e saída, o PROC-V iria funcionar corretamente, porque o nome das frutas estão aqui, quantidade vendida, entrada e saída estão à direita aqui do nome da fruta, à direita do valor que a gente está procurando. Então, o PROC-V iria funcionar para essas duas outras opções, só que, como a coluna que a gente queria retornar estava à esquerda, não funciona, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar lá ao valor inicial, aí, ó, índice corresp, e agora tá certinho funcionando, tudo ok. Bom, pessoal, então é assim que a gente utiliza, né, a função índice corresp, independente do valor da fruta que você digitar, o Excel aí retorna de forma automática para você, tá bom? Com todas as informações. Se você ficou com dúvida, faça um comentário e deixe saber para que eu possa te ajudar, tá bom? E caso ainda você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para que você não perca nenhuma novidade, nenhum vídeo legal e informativo que eu postar aqui, tá bom? Vamos fazer algumas funções básicas de matemática aqui no Excel. Olha só, temos aqui como funções básicas a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que a gente executa essas funções básicas aqui no Excel. Olha só, aqui nessa minha tabela eu tenho as duas primeiras colunas referente aí aos números que a gente vai estar utilizando para estar executando essa matemática básica. Eu tenho aqui os primeiros números e também aqui os segundos números, né, a segunda sequência de números. Bom, começando aqui com a soma no Excel, existem algumas maneiras diferentes que a gente pode estar executando essa função aqui na nossa planilha. Olha só, antes de qualquer coisa, a gente está iniciando uma fórmula no Excel, a gente sempre começa utilizando o sinal de igual, para que o Excel entenda que isso é uma função, certo? Para que ele entenda que isso é uma fórmula. Bom, então eu começo com o sinal de igual, e agora eu vou estar somando os dois números, primeira coluna com a segunda coluna. Para isso, eu já apertei o sinal de igual, eu apenas seleciono agora as duas células que eu quero somar, separadas com o sinal de mais. Então, vou selecionar aqui o 24, mais o segundo número aqui, que é o número 6. E aperto o Enter depois que eu preenchi aqui a minha célula já com a função. E olha só, ele me retornou o valor de 30. Sabemos que está correto, 24 mais 6 é igual a 30. Uma dica aqui que eu dou para vocês, está vendo que aqui nessa primeira linha, em cima daqui da soma, em cima da subtração, da multiplicação e assim por diante, tem aqui os símbolos. Esses símbolos são o que a gente tem que usar para estar completando aí essas funções, né? Cada função. Bom, continuando aqui na função de soma, vou somar aqui, segunda linha agora, olha só, igual a célula que eu quero somar, mais a outra célula que eu quero somar. E aperto o Enter para confirmar a operação. Me retornou aí o valor de 23. Também está correto. Agora vou mostrar outra maneira da gente estar executando a função de soma aqui no Excel, que é realmente através de uma função própria do Excel. A gente não vai usar o sinal de mais. Olha só, vou apertar o igual e vou digitar a palavra soma. Essa primeira opção que aparece aqui para mim, eu dou 2 cliques nela. Então, seleciono todas as células que eu quero somar. 25 e o 10. Clico no 25 e arrasto até o 10. E aperto o Enter. Olha só, também me retornou a soma correta. Então, vocês aprenderam aqui duas maneiras de estar fazendo a soma. Usando o sinal de mais, separando cada célula que a gente vai somar, ou então digitando igual, soma, escolhe aqui a função de soma, seleciona os números, né, que a gente quer somar, as células que a gente vai somar, e aperta o Enter. Olha só, agora para a gente continuar preenchendo a nossa tabela, a gente não precisa fazer isso na mão toda hora, né, de maneira manual aí. O que a gente faz? A gente seleciona aqui o último número que a gente preencheu, né? Tá vendo aqui no canto inferior direito da célula?
A gente clica aqui e arrasta até o final. Olha só, ele preenche de forma automática. Uma outra maneira que a gente podia estar fazendo para que o Excel preenchesse de forma automática é olha só, vou deletar aqui, delete, vou apertar um Ctrl C na minha última célula, seleciono onde eu quero preencher, né? E aperto Ctrl V. O Excel também aí preenche de forma automática para a gente os valores restantes, né? Ele copia a fórmula e cola a fórmula nas células aí que estão em branco, que a gente selecionou. Bom, fazendo aqui agora a função de subtração, é bem parecido com a soma, a gente só vai trocar o sinal. Bom, igual, eu quero subtrair o 24, né, e tirar o 6. Então fica a célula B3, que é a célula do 24, menos a célula C3, que é referente à célula que tem o número 6. E aperto o Enter. Olha só, fazendo para a segunda linha, igual 18 menos 5. E aperto o Enter. Agora, eu quero preencher o que faltou. Eu posso tanto apertar um Ctrl C, selecionar as células que eu quero colar a fórmula, e apertar Ctrl V, ou então daquele modo que eu mostrei para vocês. Clica aqui, ó, no canto inferior direito da célula, clica, segura e arrasta até o final. O Excel também desce a fórmula para a gente. Bom, fazendo agora a multiplicação, também é bem parecido. A gente só utiliza esse símbolo que está aqui em cima, olha só. O símbolo aí de asterisco, tudo bem? Bom, fica da seguinte maneira. Igual, o primeiro número, asterisco, vezes aqui o segundo número, 24 vezes 6. Aperto o Enter. E olha só, o Excel me retornou 144. Está correto. Fazendo aqui para a segunda célula, igual 18 vezes 5. E aperto o Enter. Preenchendo o que faltou. Seleciono aqui a última célula que a gente preencheu, né? E arrasto até o final. Olha só, já preencheu de forma automática. Agora a divisão é bem parecido com a multiplicação, só que a gente vai estar substituindo aí o símbolo por esse símbolo que está aqui em cima. Olha só, essa barrinha aí deitada para a direita. Bom, fica igual o primeiro número dividido pelo segundo número e aperto o Enter. Me retornou o valor de 4. Está correto. Bom, mais uma vez, igual 18 dividido por 5. Aperto o Enter. Olha só, me retornou 3,6. Agora, eu seleciono aqui essa última célula, clico aqui no canto inferior e arrasto até o final. E olha só, o Excel aí me retornou vários outros valores que também estão corretos, né? Preencheu de forma automática. Você pode ter notado que aqui nessa célula de divisão, o Excel quebrou o número em várias casas depois da vírgula. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige isso, tudo bem? Mas antes, olha só, se inscreva aqui no canal, tudo bem? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, então se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda bastante o meu trabalho, tudo bem? Bom, vamos lá agora. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente tira esse monte de número aqui depois da vírgula. Olha só, bem simples e fácil. A gente vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, página inicial, né, primeiro. Depois vemos aqui, ó, número. Então, tá vendo essas duas setinhas aqui, ó, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Eu quero diminuir, então eu clico aqui nessa segunda opção, certo? Olha só, vou deixar com uma casa decimal só. Aqui embaixo fazer o mesmo. Então, eu venho no mesmo lugar e diminuo. Olha só. Aqui também, ó, no 8,125 também vou diminuir. Então eu clico aqui, ó. Pronto. Agora a gente conseguiu aí deixar tudo organizado certinho aí, a nossa tabela. Como fazer a função soma-se aqui no Excel. Olha só, já nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui a minha tabela relacionada aí a um jogo de futebol, né, o gol a gol. Eu quero saber aqui quem fez o maior número de gols. Se foi o João, se foi o Davi, se foi o Pedro, se foi o Marcos. Para isso, eu vou estar utilizando uma fórmula que vai fazer esse trabalho para mim. Eu não vou precisar ficar contando, somando, agrupando um por um para saber aí quem fez a maior quantidade de gols. Vou fazer uma fórmula e ela vai fazer todo o trabalho para mim. Olha só, fica da seguinte maneira. Vou estar colocando aqui já do lado a minha fórmula, começando com o sinal de igual. Sempre que vamos fazer uma fórmula, começamos aí com o sinal de igual. Sinal de igual, digito, soma-se. Olha só, já apareceu aqui em primeiro lugar para a gente. Dou 2 cliques aqui com o mouse. Agora vou selecionar o meu intervalo.
O meu intervalo vai ser aqui o intervalo dos nomes. Seleciono todos os intervalos aqui dos nomes. Então, aperto o ponto e vírgula para eu poder estar adicionando o critério. Bom, nessa primeira soma C, eu quero saber quantos gols o João fez. Então, eu vou digitar o nome de João, mas, como é um texto, é um nome, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Abro parênteses, digito o nome e fecho parênteses, né? As aspas, desculpa. Abro aspas, digito, fecho aspas. Agora, eu vou colocar o intervalo da soma. O intervalo da soma é onde tem a quantidade de gols, que é essa segunda coluna aqui em vermelho. Olha só, antes da gente finalizar a nossa fórmula, basicamente explicando ela é o seguinte: soma C, o nosso intervalo é o que está em azul, e vai aqui é onde estão os nomes. O critério é o que tem João, ou seja, tudo que está em azul e foi escrito João, ele vai somar o intervalo de soma. Ele pega o que está em azul, verifica a palavra que eu coloquei aqui, e então ele soma a coluna em vermelho. Posso já aqui dar um Enter, e aí eu sei que o João fez 75 gols. Agora eu vou fazer essa mesma fórmula para o Davi, para o Pedro e para o Marcos. Outra maneira também de eu estar fazendo essa fórmula, que talvez possa ser um pouquinho mais fácil, da seguinte maneira, olha só, eu vou escrever João aqui do lado, e vou abrir essa minha fórmula aqui, ó. Dou 2 cliques nela, e aonde está escrita a palavra João, eu vou selecionar toda essa palavra aqui e vou deletar ela. Deletei, e agora eu vou selecionar essa célula aqui, ó, F2, onde eu escrevi a palavra João. Por quê? Agora, como eu já escrevi meu texto de João aqui fora, eu não preciso digitar ele aqui dentro. Ele está puxando, ó, a célula que está escrito a palavra João. Aperto Enter. Olha só, apareceu novamente o resultado de 75 para a gente. Agora você já sabe que também funciona dessa maneira, por isso dá para fazer de um jeito bem mais fácil. Ó, aqui é o João, o próximo é o Davi, o próximo é Pedro, depois o Marcos. Agora, se eu pegar essa fórmula aqui e descer ela aqui para baixo, ela me mostra aí o resultado de cada jogador, do João, do Davi, do Pedro e do Marcos. Consigo saber quantos gols cada um deles fizeram, sem precisar ficar digitando a fórmula toda vez, toda vez, toda vez. Quer ver? Eu vou abrir aqui a fórmula do Pedro. Olha só. Soma C, o intervalo é esse daqui. Olha só, uma coisa interessante. Vocês podem ver que aqui o meu intervalo ele deslocou para baixo. Tá vendo? Ele está puxando aqui para baixo. Isso aconteceu porque eu não travei aqui a minha seleção. Para eu poder estar travando essas células, quando eu arrasto uma fórmula para baixo, pode acontecer esse erro aqui que apareceu. Então eu preciso travar a minha célula. Para isso, vou selecionar aqui os valores e vou apertar o botão F4. Apertei o F4 aqui. Também aqui, ó, o F4 aqui, para ele travar a fórmula. Mas eu vou fazer isso lá na célula de cima, essa primeira fórmula aqui do João. Passo aqui e desço novamente. Vou ter que travar essa célula aqui, seleciono tudo, aperto F4. Também vou ter que travar essa daqui, ó. Então seleciono tudo, aperto F4. Agora aperto Enter. Clico nessa célula aqui de cima e arrasto a nova fórmula para baixo. Pessoal, agora já está tudo funcionando certinho. Agora, quando eu abro qualquer uma das células, vocês podem ver que a seleção aqui, ó, está perfeitamente, né? Está bem correta agora. Outra maneira da gente estar utilizando a soma C do seguinte modo. Vou mudar aqui de aba, soma C exemplo 2. Olha só, agora a gente tem aqui vários valores de reais. O menor valor que a gente tem aqui é de R$2 e o maior valor aqui é de 529. Está aparecendo aqui no rodapé. Eu quero estar sabendo aí qual que é a soma dos valores que são maiores do que 50. Depois também eu quero saber os que são maiores do que 150. E então eu também quero saber os menores do que 300. Eu quero somar esses intervalos. Como é que eu faço isso? A fórmula é bem semelhante, só que aqui a gente vai usar um negocinho a mais que tenho certeza que muitos de vocês não conhecem. Digito sinal de igual para estar adicionando qualquer fórmula no Excel. Soma C. Aperto duas vezes aqui na soma C, ou então aperto o Tab. Agora eu seleciono meu intervalo. Meu intervalo
toda essa célula aqui que tem os valores, ponto e vírgula. Vou adicionar agora o meu critério. Qual é o meu critério? Olha aqui, maior que R$50. Para isso, é algo um pouco lógico, ficaria da seguinte maneira. Eu adiciono o sinal de maior, essa setinha aí para o lado direito, e digito o número 50. Isso está parcialmente correto, só para a gente pegar um pouco a lógica aí do como é que faz. Esse sinal aqui de maior, como ele é um texto, eu coloco ele entre aspas. E como tem um texto e um número, um valor, não posso deixar os dois juntos. Eu preciso separar pelo e-comercial, que é esse botão aqui, olha só, esse símbolo aqui, e-comercial. Separei os dois, agora está, olha só, maior que 50. O intervalo de soma já é um intervalo aí que já está selecionado, a gente não precisa colocar de novo. Posso fechar parênteses, aperto Enter, ele me retorna aí toda a soma dos valores que são maiores que R$50, que retorna o valor aí de R$4.120. Vou explicar aqui como é que eu fiz. É claro que se você está fazendo esse método aí pela primeira vez, você vai ficar com um pouquinho de dúvida, mas isso é normal, não se preocupe. Se você realmente não entendeu nada do que eu fiz aqui, não se preocupe, tenta copiar a fórmula que eu fiz, vai aí manipulando os valores, que eu tenho certeza que você, com o passar do tempo, vai conseguir entender muito bem essa fórmula e vai te ajudar aí no dia a dia. Basicamente, fiz aqui a função soma-c, o meu intervalo, é todo o intervalo aqui que tem os valores que eu quero somar, e o critério é que ele seja maior do que R$50. Eu quero somar tudo que é maior que R$50. Então eu coloco maior, entre aspas, o e-comercial 50. O e-comercial é apenas para juntar texto com dado, né? Texto com número. Ou a gente pode juntar várias formas usando aí o e-comercial, mas isso é um tópico para um outro vídeo, para eu explicar mais detalhado. Vou apertar um Enter aqui. Para maior que R$150, o método é o mesmo. Só que onde a gente utilizou 50, a gente coloca 150, ficando da seguinte maneira. Vou fazer mais rápido aqui, olha só. Igual, soma-c, meu intervalo. Tudo isso daqui, meu critério é que tem que ser maior que 150. Parênteses, aperto Enter. Agora eu quero um valor menor que 300. Onde eu usei o sinal de maior, setinha para a direita, agora eu uso a setinha para a esquerda, representando o sinal de menor. É da seguinte maneira, igual, soma C, o intervalo que eu quero é o B2 até o intervalo B20. Ponto e vírgula, o meu critério é menor do que 150. Fecho parênteses, aperto Enter. R$461. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, faça um comentário aí embaixo, me deixe saber. E se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. Função de mínima e função de máxima. Vou mostrar para vocês como que a gente usa essas funções aqui no Excel. Pegando como base a tabela que nós mesmos criamos aqui no Excel, certo? Temos aqui as contas ao lado esquerdo. E aqui em cima temos os meses, janeiro, fevereiro e março, e o total. Quero saber qual conta que teve o menor valor no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março. Tanto o mínimo, o menor valor, quanto o maior valor. Para isso, posso estar utilizando uma função, que é a função de mínima e a função de máximo. Olha só, vou estar escrevendo aqui mínimo, e aqui embaixo vai ser o máximo, o valor máximo, Aperto Enter. Bom, olha só. Quer ver? Eu vou organizar aqui, deixar tudo centralizado. Bom, eu quero saber qual é o valor mínimo dessa minha primeira coluna. Para isso, eu vou digitar a seguinte fórmula. Igual, sempre usando o sinal de igual, antes de escrever qualquer fórmula. E vou digitar a palavra mínimo. Olha só, já apareceu aqui para mim o mínimo. Eu dou 2 cliques nele e então seleciono todos os valores, clico e arrasto para todos os valores que eu quero que o Excel analise. Então, olha só, já selecionei do C4 ao C8, certo? Todos esses valores aqui. Depois que eu fiz isso, eu fecho o parênteses e aperto Enter.
o Excel me retornou esse valor aqui, ó, de R$30. Será que esse mesmo é o valor mínimo? Vamos verificar aqui para ver se está certo. Aluguel 500, telefone 30, ó. Ele constou que é o telefone, né, que R$30. Comida 320, luz 100, internet 99. Então, realmente é isso. O telefone foi o mais barato, então essa função de mínimo que a gente usou aqui está certo, está correto, tudo bem? Agora, para a gente estar fazendo para o mês de fevereiro e de março, não precisamos fazer todo esse processo de novo. Basta clicar aqui na célula, aqui embaixo, né, no canto inferior direito aqui da célula, e arrastar até onde a gente quiser, que ele copia a fórmula, certo? Ele retransmite essa fórmula. Ele já retorna os valores de mínimo aí para a gente. Posso até fazer aqui para o total também, né? Puxar mais uma célula aqui, olha só. Bom, agora usando o mesmo princípio, mas com a função de máxima, fica da seguinte maneira. Igual, digito a palavra máximo. E então, olha só, já apareceu aqui para a gente. Dou 2 cliques. Então, seleciono toda a coluna aqui que eu quero que o Excel confira qual é o máximo, né? Qual é o valor máximo que tem aí nesse conjunto de dados. Vou fechar aqui o parênteses da minha fórmula e apertar o Enter. Olha só, o valor máximo que ele retornou é o 550. E se a gente conferir, olha só, está correto, que é o aluguel 550. Para eu estar colocando o restante das fórmulas para o mês de fevereiro, março e também para o total, eu posso clicar aqui embaixo, certo? E arrastar. Ou ainda, eu posso estar clicando aqui, apertando Ctrl C, selecionar as células que eu quero copiar essa fórmula e apertar o Ctrl V. Olha só, Ctrl V. Lembra que quando fica assim, com o joguinho da velha, é porque o Excel fala para você, ó, tem valor aqui, mas não está dando para mostrar ele por completo, porque a coluna está pequena. A gente vem e aumenta aqui a coluna então. Olha só, 1650 aqui é o maior valor, deixa eu conferir. Realmente, ó, 1650 é o maior valor aqui, tudo bem? Então, você já aprendeu aqui como é que faz o mínimo e o máximo. E agora, nos próximos vídeos, vou mostrar outras funções também importantes para você utilizar aqui no Excel, tudo bem? Espero no próximo vídeo. Fizemos já as funções de mínimo e máximo, utilizando os dados que temos aqui na nossa tabela. Agora, vou mostrar para vocês a função de média. É isso mesmo, se você quiser descobrir qual é a média dos valores que você tem aqui na sua tabela, certo? De cada coluna do mês de janeiro, de fevereiro e de março, qual foi a média aí de gasto que você teve. Você vai usar a seguinte função. Função média, né? Vou escrever aqui, ó, média. E então, para eu estar dando início à minha fórmula, eu digito o sinal aqui de igual, né? Sempre que a gente vai usar uma fórmula, a gente começa com o sinal de igual, tudo bem? E digitamos a palavra média. Olha só, já apareceu aqui para a gente essa primeira opção aqui, ó. Dou 2 cliques nela e então seleciono os valores que eu quero que o Excel calcule a média para mim. Clico e arrasto todos os valores aqui que eu quero, certo? Ó, desde o aluguel até a internet. Ele vai pegar esses valores aqui e vai calcular a média. Vou apertar aqui um Enter. E olha só, a média que ele retornou para a gente foi de 219,80. Tudo bem? Agora, para eu colocar a média também para o mês de fevereiro e para o mês de março, eu não preciso novamente digitar toda essa fórmula. Eu apenas clico aqui na minha fórmula. Está vendo aqui embaixo, no canto inferior direito? Clico aqui e arrasto até onde eu quiser calcular a média. Ou ainda, eu posso selecionar essa célula, apertar Ctrl C, selecionar todas as células que eu quero colar essa fórmula, né, copiar essa fórmula, e aperto Ctrl V. E olha só, ele também gera para mim a fórmula novamente. Ó, aqui ficou um pouquinho deslocado, né, onde eu escrevi média. Então eu venho aqui no alinhamento e centralizo tudo. Tudo bem? Função C é uma das funções mais utilizadas aqui no Excel para fazer comparações lógicas. Basicamente, ela retorna dois valores, verdadeiro ou falso. É através dessa função que a gente consegue fazer muitas comparações bastante importantes. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela com as despesas, o que eu achei que eu ia gastar, certo? O esperado, o que eu gastei de fato. E aqui o status, onde eu vou colocar se eu fiquei dentro do orçamento ou se eu fiquei fora do orçamento, se eu gastei mais do que eu previ. Bom, mostrando aqui para vocês a primeira linha, que é a linha da refeição, eu achei que eu ia gastar R$303.
né? Achei que eu ia gastar 303, mas olha só, eu acabei gastando 298. De qualquer modo, eu fiquei dentro do meu orçamento. Eu gastei menos do que eu achei que eu ia gastar. Eu achei que eu ia gastar R$300, mas acabei gastando 290. Então, eu fiquei dentro do orçamento. Aqui no segundo caso, eu achei que eu ia gastar com um hotel R$550, mas eu acabei gastando, olha só, R$780. Então, eu fiquei fora do orçamento. Eu extrapolei aí o orçamento. Então, eu quero que o Excel, através dessa função C, me diga se eu fiquei dentro do orçamento ou se eu fiquei fora do orçamento. Vamos lá então aqui digitar essa função C. Igual, sempre que é a função ou fórmula, a gente digita o sinal de igual. Digito a palavra C, S-E, e seleciono essa primeira opção aqui. Ó. E é aqui que a gente vai digitar aí o nosso teste lógico. Eu quero que sempre que o meu orçamento seja maior do que eu gastei, né? Sempre que o meu orçamento ficou maior do que eu gastei de fato, é porque eu gastei menos do que eu esperava. Então, eu estou dentro do orçamento, não é mesmo? Se eu orcei algo a R$300 e gastei 200, eu estou dentro do orçamento. Então, se o meu valor esperado é maior, né? Olha o sinalzinho que eu usei aqui, o setinho apontado para a direita, maior do que o real, ponto e vírgula, ele é verdadeiro. E quando ele for verdadeiro, ele vai me retornar dentro do orçamento. Então, para isso, eu vou abrir aspas, né, para que eu possa digitar um texto na fórmula do Excel. Olha só, dentro do esperado, ou dentro do orçamento, ou orçamento ok, você aí pode digitar o texto que você quiser, lembrando que coloque aspas dentro deste texto, né, para que o Excel conheça aí, reconheça que isso é um texto. Fechar aspas aqui, ponto e vírgula, agora ele está pedindo ó, valor ser falso. Então, se essa função não for verdadeira, né, eu quero que ele me retorne fora do orçamento, né, ou extrapolou o orçamento. Você aí digita o que você acha melhor, tudo bem? Fora do orçamento, ou fora do esperado, né? Fecho aspas e fecho parênteses. Digito Enter, vamos ver o que o Excel vai retornar para a gente. Olha só, ele já preencheu tudo aí, mas eu acredito que no seu caso o Excel possa não ter preenchido de forma automática, não tem problema, eu vou apagar aqui o restante, depois a gente preenche. Bom, ele retornou aqui, ó, dentro do esperado. Bom, vamos ver aqui, né, fazer uma revisão do que a gente preencheu aqui nessa fórmula. Eu tenho aqui, ó, se o esperado for maior do que eu gastei de fato, então ele me retorna dentro do esperado, correto? Se não, né, se for falso, ele me retorna fora do orçamento. Corretíssimo. Então agora a gente pode apenas descer essa função para as demais aí, para os demais itens, né? Hotel, transporte e equipamento. Bom, clico aqui, olha só, na porção aí inferior direita da célula, clico, seguro e arrasto até aqui o final. O Excel preenche para mim as células que estavam aí faltando. Bom, pessoal, então é assim que a gente usa a função C. É claro que existem outras infinitas maneiras da gente poder estar utilizando a função C aqui no Excel. Mas, de qualquer forma, o raciocínio é o mesmo. A função C retorna dois valores, verdadeiro ou falso. Como arredondar para cima no Excel? Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro como que a gente arredonda aqui alguns números para cima e depois vou mostrar como é que a gente usa a função arredondar para cima junto com outras funções, como por exemplo a função de soma e a função de média. Como é que a gente inclui o arredondar para cima junto aqui, né, com outras funções. Bom, começando aqui, como arredondar os números para cima, a gente vai usar essa fórmula que está aqui em cima, olha só, igual a arredondar para cima, e aqui o que está entre parênteses, a gente escolhe o número. Bom, na prática fica o seguinte, eu quero arredondar esse número aqui, 74,02. Para isso, eu digito aqui igual, para que a gente possa entrar com a nossa função, e escrevo arred de arredondar, né? E escolho, olha só, arredondar para cima. Dou dois cliques aqui, e aonde ele pede, olha só, número, a gente escolhe o número que a gente quer arredondar, que no caso é esse daqui, 74,02. Ponto e vírgula,
número de dígitos, ou seja, quantos dígitos eu quero depois da vírgula. Vou começar aqui com 0 para vocês verem como é que fica. Fecho parênteses e aperto Enter. Bom, o Excel me retornou o número 75. Bom, tá certo. Se a gente arredondar o 74 para cima, o número correto é o 75. Então tá ok. E lembra que a gente colocou aqui o 0, por isso que não ficou com nenhum número depois da vírgula. Olha só, vou colocar o número 1 aqui e vou apertar o Enter. Agora ficou 74,1. Porque ficou com um número depois da vírgula. Vou colocar 2 aqui ao invés de 1. Vai ficar com 2 números depois da vírgula. Olha só. E agora, se eu colocar 3 números, olha só o que acontece. Não mudou nada, sabe por quê? Porque como o meu número original ele tem apenas 2 números depois da vírgula, independente do número que eu coloque aqui, ele sempre vai ficar no máximo com 2 números depois da vírgula. Olha só, se eu colocar aqui 300 e apertar o Enter, continua com 2 dígitos, né, com 2 números depois da vírgula. Bom, vou retornar aqui para 0, apertar o Enter e vou descer aqui a fórmula para os demais. Bom, agora todos os números estão arredondados para cima. A gente usou essa fórmula aqui, que também está aqui em cima. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa esta função de arredondar para cima junto com outras funções, como por exemplo a função de soma e a função de média. Vou começar aqui fazendo a função de soma, né? Somando estes dois números aqui, né? Sempre o número 1 com o número 2. E depois vou fazer a média, que é a média aqui também do número 1 com o número 2. Bom, começando aqui com a soma, igual soma, e escolho esses dois números aqui. E aperto Enter. Bom, minha soma retornou com 2 números, né, depois da vírgula, aqui com 2 dígitos. Bom, vou descer a soma aqui para todo mundo. E a minha média, também já vou fazer ela para deixar pronto. Igual média. E vou escolher estes dois números aqui. Fecho parênteses e aperto Enter. Bom, olha só o que aconteceu. A minha média tem agora 3 números depois da vírgula. Bom, vou descer ela aqui para todo mundo e vamos ver o que a gente faz para resolver. Agora, olha só, minha soma e minha média já estão prontas. Vou pegar essa função de arredondar e vou colocar junto aqui com essas duas outras funções. Bom, vou abrir aqui a fórmula. F2. Bom, aqui está a nossa fórmula de soma. E lembrando, quando a gente vê aqui a estrutura da fórmula do arredondar para cima, está vendo que dentro aqui do parênteses é onde a gente coloca o número que a gente quer arredondar, certo? Aqui no caso, para a nossa função de soma, ela é o nosso número, ou seja, a gente vai pegar essa função aqui de soma e é como se a gente colocasse ela aqui dentro do parênteses. Fica o seguinte, depois aqui do sinal de igual, eu escrevo arred e seleciono aqui, arredondar para cima. Vou dar 2 cliques, 1, 2. O soma ficou aqui dentro do parênteses, digito ponto e vírgula, para poder escolher, olha só, a quantidade de dígitos que eu quero. Eu quero que fique com 0 números, né, com nenhum número depois da vírgula. Coloco 0, fecho o parênteses e aperto Enter. Olha só, ele arredondou então o número para a gente, a soma. Se eu descer essa função para todo mundo, olha como é que fica. Ele aí já desce, né, a função arredondando para todo mundo. Vamos verificar aqui um número, olha só, esse 149. Então ele pega, ele arredonda para cima a soma destes dois números aqui, deixando eles com 0 casas depois da vírgula. Bom, vou fazer aqui o mesmo para a média. Eu, antes aqui do número, né, da média, né, que vai dar um resultado, um número, eu coloco arred e seleciono aqui, arredondar para cima. Aqui é o nosso número, então eu coloco ponto e vírgula e escolho a quantidade de dígitos. Bom, aqui ao invés de eu colocar 0, eu vou deixar com um dígito depois da vírgula, né? Um dígito depois da vírgula. Fecho parênteses e aperto Enter. Olha só, ficou realmente com um dígito depois da vírgula. Vou descer aqui a fórmula para todo mundo. E olha só, a gente conseguiu então usar o arredondar tanto para números aqui simples, né? E também usar o arredondar junto com outras funções, função de soma e função de média. Lembrando, o arredondar funciona para qualquer outra função. Basta você seguir a ordem que eu mostrei aqui, né? Colocar o arredondar
a função de arredondar e dentro aqui do parênteses colocar o número que você quer arredondar. Simples assim, funciona com qualquer outra função. Bom pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, porque todo dia estou trazendo um vídeo informativo e com bastante conteúdo aqui de Excel, tá bom? Muito obrigado por assistir. Se ficou qualquer dúvida, me deixe saber, faça um comentário aí para eu poder te ajudar. E até o próximo vídeo.